Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. Entrou alguém? Ô Marisa, boa noite, paz e bem Marisa, tudo tranquilo? Estamos nós aqui, vamos fazer a reflexão baseada no Evangelho de amanhã, Eu hoje tive que fazer uma coisa, porque está tendo uma festinha de criança aqui no prédio do lado, e você sabe como é que é festa de criança, Faz um barulhão danado. Hoje eu tive no Morro da Formiga, Fui lá no Morro da Formiga, junto com o pessoal do São Francisco na Providência de Deus, para ver lá as pessoas. Esse meu ring light não está dos melhores hoje, eu estou aqui tendo que fazer uma adaptação nele, que ele tomou um tombo, sabe? Ô Marcela, boa noite, paz e bem. Chegou mais alguém também, quem foi? Ô Gilmar, cunhado, como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Paz e boa noite, diz a Marcela. Eu tô aqui tentando firmar um pouco o ring light. Entrou mais alguém? Quem é? Ô Sérgio! Boa noite, paz e bem. Então nós daqui a pouco vamos fazer a nossa reflexão de hoje, E acho que a reflexão vai ser muito interessante, sabe? A reflexão de hoje é sobre um momento, É o último instante de Jesus na Terra, Mas eu acho que é uma reflexão muito interessante que a gente vai fazer. E eu puxei uma pegada diferente do habitual, Eu habitualmente faço isso, por sinal, eu faço uma reflexão diferente das reflexões habituais, Então, daqui a mais um pouco a gente vai começar. Vocês devem estar ouvindo um barulhinho, aqui eu estou ouvindo um barulhão, Mas é assim mesmo. Eu tive inclusive que fechar a janela daqui do quarto, porque o barulho é tanto que não está dando muito para fazer as coisas não, Falta mais um minutinho para a gente começar, Então hoje eu de manhã cedo fui lá para o Morro da Formiga, depois voltamos para casa, demos uma descansada, estamos fazendo a reflexão. Amanhã de manhã eu vou para a comunidade de Santa Luzia. Esse domingo é Santa Luzia, domingo que vem é a comunidade de Santo Antônio, a comunidade da Marcela, Aliás, Marcela, conversa com o Luke, com o pessoal lá, se vocês não querem fazer coroação de Nossa Senhora, Se quiserem é só me avisar, tá? A gente vai organizando as coisas todas assim, Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. O Marcelo está falando aqui. A Marcela falou assim, o Lucas já falou com as catequistas. Povo de Santo Antônio não me decepciona, sempre aprontam, sempre preparam tudo. Oi, Analgesa, querida. Boa noite, paz e bem. Dá um beijo, tia Vicentina. A reflexão de hoje é belíssima. Nós estamos no último capítulo de Mateus. E Jesus fala, eis que eu estarei convosco todos os dias. Mas se você for lá no primeiro capítulo de 23, fala-se assim, ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No primeiro capítulo de Mateus, nós ouvimos a promessa, Deus conosco. No último capítulo de Mateus, a promessa se confirma. Nós ouvimos isso na profecia de Isaías. Eis que uma virgem dará à luz a um filho e ele se chamará Emanuel, porque quer dizer Deus convosco. E ainda não foi, porque lá no Egito nós ouvimos, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, eu desci para libertá-lo. Boa noite, Diego, boa noite, Marilena. Sabe, Deus está no meio de nós. Não é à toa que nós, quando ouvimos a palavra do Senhor, lá na hora que vai ser proclamado o Evangelho, o Senhor esteja convosco, nós falamos, Ele está no meio de nós. Ana Paula, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, é muito interessante, porque essa saudação existe no Brasil. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Ela surgiu no primeiro missal traduzido. Quem é que está chegando aí? Ô, Veneza, boa noite, paz e bem. Sabe, no primeiro missal traduzido para a língua vernácula, para a língua do povo, missal brasileiro. Porque os franceses começaram a fazer, mas eles não conseguiram terminar. O nosso missal foi o primeiro traduzido. Dom Clemente Snar, que Deus o tenha em bom lugar, foi um dos que fez essa atividade. E lá surgiu essa exclamação, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. No missal em latim eu acho meio sem graça. O Senhor esteja convosco e o seu Espírito também. Mas nós não. Nós afirmamos, nós damos uma afirmação de fé. Uma afirmação que nos consola, mas também nos compromete. Sabe, pessoal, as pessoas querem, às vezes, transformar a fé numa coisa açucarada, numa coisa consoladora, mas não é. Porque até o maior consolo que nós podemos ter, que é que Deus estará conosco todos os dias. Todos os dias, em todas as situações, Deus estará conosco. É também altamente comprometedora. Se nós formos na primeira leitura, no Atos dos Apóstolos, né, livro escrito por Lucas, e é interessante porque ele fala assim, no primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo. E quem é Teófilo? Vocês sabem? Teo é Deus, Filo é amigo.
querido amigo de Deus? Você. Olha, o livro foi escrito para você. Pensou nisso? Ele vira e fala que Jesus esteve, fez refeição com os discípulos, fez tudo, disse que batizaria com o Espírito Santo. E aí ele vira e fala: vós sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Vocês notaram que existe um crescendo em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Porque essa promessa não é para um povo, não é para um lugar, não é para as pessoas escolhidas, os puros, os perfumados, né? É para toda a humanidade. E vários estão dando boa noite, paz e bem. E como eu estou enxergando mal, eu não estou lendo o nome das pessoas que estão dando boa noite, paz e bem. Mas eu quero dizer que essa promessa é para todas as pessoas. E eu quero que vocês prestem atenção no finalzinho, né? Uma nuvem, Jesus começa a subir, uma nuvem cobre ele, né? E aparecem então dois homens vestidos de branco e dizem aos apóstolos: homens da Galileia, por que ficai parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo que vistes partir. Homens da Galileia, por que ficais parados olhando para o céu? Homens e mulheres que aqui seguem Jesus, por que ficam parados olhando para o céu? Não temos mais que olhar para o céu, temos que olhar para baixo, para a terra, aqui onde estão fincados os nossos pés. E mais, seguir na terra, não mais a Jerusalém, Judéia, Samaria, temos que ir aos confins da terra, lá onde as pessoas precisam de nós, lá onde está reinando a violência, onde está reinando o descaso, onde está reinando a pobreza, a indiferença, onde reina o ódio, onde as vozes da violência e da guerra estão clamando para levar não uma ordem de batalha, não uma voz de confronto. Pelo contrário, vamos levar os ramos de oliveira, vamos levar o pão para ser partido, a palavra que consola, o amor que inclui, protege e acolhe. Vamos levar a todos a amizade social. Você não concorda comigo? Tudo bem, é o seu direito. Não tem por que tornar aqueles que discordam de nós inimigos. Vamos proteger a vida da forma mais integral e perfeita do mundo. Vamos cuidar das pessoas, porque são pessoas. Nada mais nos interessa. Basta ser um ser humano. É esta a mensagem maior de Jesus. Esta é o grande ensinamento, o seu maior mandamento: amai-vos uns aos outros. E é este o nosso papel. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. E aí, algumas pessoas podem virar, olhar para mim e perguntar: Bernardo, mas Jesus ascendeu aos céus. Ele que é Deus, de essência, de natureza humana, mas também de essência e natureza divina, sobe de corpo e alma aos céus sem nenhuma ajuda, né?
Olavo, querido, boa noite, paz e bem. E aí eu te pergunto, se Jesus subiu aos céus, como ele pode estar conosco hoje? Porque ele disse que estará conosco. Não faz sentido, Bernardo. Faz todo sentido. Mas é difícil de entender. E graças a Deus, na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, isso fica muito claro. Porque ele fala, né? Que ele, o Deus de toda consolação, abra o coração para a sua luz, para que nós saibamos qual é a esperança do chamamento que nos recebemos. E ele nos fala uma coisa que a gente esquece, que Jesus é a cabeça do corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é Cristo na terra. Jesus está no meio de nós porque a igreja existe. Ah, Bernardo, agora eu estou em paz, porque eu sei que na igreja, na comunidade de fé, Jesus está presente. Você está em paz mesmo? Tem certeza? Ué, Bernardo, por que você está me perguntando isso? Porque isso te compromete. Você se diz seguidor de Jesus, você se diz seguidora de Jesus, você diz que faz parte da igreja de Jesus, você se diz cristão, cristã, e você vive conforme Jesus vivia quando estava no meio de nós? Você que está hoje no corpo místico de Cristo, age no mundo como Jesus agia quando estava aqui encarnado? Você ama o frágil, protege o vulnerável, acolhe o estrangeiro, está a favor da viúva e do órfão, protege as mulheres? Você respeita a religião dos outros? Jesus respeitava a religião dos outros, curou a cananeia, curou o servo amado do centurião romano. Nenhum desses dois rezava para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque eles foram cuidados, porque são seres humanos, e seres humanos merecem cuidado, carinho e atenção. Se você realmente está na igreja, você tem que se comprometer com a família, com as pessoas. Ah, Bernardo, eu sou a favor da família. É mesmo? Sabe, me doeu muito hoje, quando eu estava lá no Morro da Formiga, vendo senhoras trazendo suas netas e netos para serem atendidos por mim e por minha esposa. Por que o pai e a mãe não trouxeram essas crianças? Porque estão trabalhando. Eles não têm folga, nem no sábado, para levar seus filhos, suas filhas, para serem atendidos. Pessoal, isso não é justo. O que foi? Ih, pessoal, o Guinho Inquisidor está aqui gritando. O Guinho faz o seguinte: Valeriano Novaro, 1891. Aliás, pessoal, hoje é dia 16 de maio. A Rerum Novarum foi escrita no dia 15 de maio de 1891, há 135 anos. E naquela época, ela defendia justo salário, jornada de trabalho
adequada para dar espaço para as pessoas descansarem, terem um momento com Deus e um momento com sua família. E a justa proteção. O trabalho deveria ser proporcional às forças dos trabalhadores, das trabalhadoras, e havia já uma crítica ao trabalho infantil. 1891. Agora eu pergunto a você que está me ouvindo. Você está comprometido a uma sociedade justa para as pessoas? Você está comprometida com o salário correto? Bernardo, o que isso tem a ver com Jesus? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. Quando nós exclamamos com felicidade, com orgulho e até reconfortados que Deus está no meio de nós, isso não pode ser uma frase vazia. Isso não pode ser uma resposta inconsequente. Isso não pode ser uma palavra jogada ao vento. Isso tem que ser um ato de fé. Isso tem que ser uma afirmação da esperança. Nós ouvimos outro dia na carta de Pedro: esteja prontos a dar razão da sua esperança a todos aqueles que vos pedir, e eu dou razão da minha esperança. Ele está no meio de nós. Ele não está acima, ele está no meio. Ele está aqui conosco. Ele viveu como um de nós. E ele escolheu viver como um homem pobre, periférico, um trabalhador braçal. Ele viveu nascer na Palestina. Ele escolheu fugir de uma perseguição, de um governo ditatorial, militar, que oprimia e matava as pessoas, e fugiu para o Egito. Como eu digo, graças a Deus, a passagem de Rafar estava aberta, senão tinham matado ele. E ele voltou e viveu como um de nós. Ele nunca buscou status, posição social ou religiosa. Jesus nunca foi nem quis ser sacerdote. Ele quis ser um homem do povo, vivendo com o povo, porque ele entendia que entre os simples e pequenos estava aquele que era o grande amor, a grande preocupação. E eu pergunto a você, que diz ele está no meio de nós, que tem com os apóstolos e as apóstolas, os diáconos e as diaconisas como seus exemplos. Você está vivendo essa realidade? Você está levando a palavra de justiça? Você está anunciando o reino de Deus, da vida plena, da inclusão radical, do perdão sem limites e sem fronteiras, da amizade social e da justiça para todas as pessoas? Ou você se perdeu no mundo e se afastou? Sabe, se você se afastou, não se preocupa. Ele está no meio de nós. Ele está contigo agora. E ele está te chamando. Volta. Vem trilhar esse caminho comigo. Ele sabe que esse caminho é difícil. Ele sabe que promover o diálogo amoroso é extremamente desgastante. Ele sabe que levar o evangelho a toda criatura, inclusive a mãe terra, a irmã água, o irmão fogo, as aves e os pássaros, restaurar o equilíbrio e a harmonia com a criação, vencer a ganância, o egoísmo, o ódio,
o preconceito. Ele sabe que esse caminho é difícil, ele sabe que esse caminho é custoso. Ele sabe do seu cansaço, da sua dor e do seu sofrimento. Ele está do seu lado. Não se esqueça disso. E vamos juntos, como discípulos e discípulas deste homem que viveu no meio de nós como um de nós e está entre nós hoje, estará entre nós todos os dias, nos guiando até a terra sem males. Amém? 19h57, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Como sempre foi de supetão. Coloco tudo de uma vez. Espero que tenha valido a pena. E espero que tenha deixado vocês muito perturbados. Sabe? A palavra do Senhor nos conforta, mas ela deve nos perturbar. Porque se ela não nos perturba, tem algo errado. Ou você é uma pessoa maravilhosa, perfeita, que vive em outro planeta, né? Ou você está enganado, né? A gente às vezes não nota essas coisas. E a gente precisa estar alerta para isso. Amanhã eu não faço live, amanhã é domingo, amanhã eu tenho as atividades da igreja. Segunda-feira tem live, tá? A Bernardo, qual vai ser o assunto da live de segunda? É o evangelho de segunda. Aí qual é o evangelho de segunda? Não sei, eu não decorei os evangelhos todos, não. Tá? Mas eu garanto que vai estar lá. Segunda-feira, 19h30. Bom, vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Olha aí, ó. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje e sempre, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.